Meus alunos e alunas do 9º ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, falando aqui dessas atividades propostas sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, primeiro, olhamos aqui o quesito 21, para que a gente possa analisar e chegarmos aqui nessas respostas. Aqui está dizendo que 5 iogoteiras iguais, né? Isso aqui é importante a gente observar essas palavras. 5 delas, né? 5 máquinas de fazer iogurte, 5 máquinas iguais, produzem certa quantidade de iogurte em 28 dias. Nessas condições, aí vem aqui a letra A, o dobro do número dessas iogurteiras produz essa mesma quantidade de iogurte em quantos dias? Então, vejam que está fazendo a pergunta, o dobro. Né? Então, inicialmente, vamos observar que nós temos aqui duas grandezas. Né? Nós temos as grandezas, vamos chamar aqui de número dessas máquinas de iogurteiras, de fazer iogurte. E nós temos a outra grandeza, que é o tempo. E esse tempo ele está em dias, né? Então veja aqui, ó, tempo em dias, duas grandezas. Então primeiro vamos analisar. 5 delas, 5 iogurteiras, produzem uma certa quantidade de iogurte em 28 dias. Então vamos pegar esses valores para nós analisarmos aqui. Então vamos dizer aqui que 5, né? Primeiro valor, 5 iogurteiras produzem essa quantidade aqui de iogurte em 28 dias. Nessas condições, responda o dobro do número de iogurteiras, ou seja, se eu dobrar esse valor, no caso aqui de 5, se for para 10, né, eu estou dobrando, né? Então, vamos dizer que se eu dobrar este valor, que é 5, vai para 10, e o que vai acontecer com o tempo? Então imagina que se 5 dessas máquinas produzem essa quantidade de iogurte em 28 dias, se eu dobrar o número delas, ou seja, se eu aumentar o número delas 2 vezes, essa mesma quantidade vai ter aqui menos dias para ser feita. Né? Então, se eu dobro esse valor, esse tempo vai cair pela metade. Então veja que aqui, se eu dobrar, vai para 10, e se 5 faz em 28, 10 vai fazer em 14 dias. Né? E a gente escrevendo dessa maneira, a gente já responde a primeira pergunta, né? Em quantos dias? Será em 14 dias, né? Que está aqui já como alternativa, como resposta, 14 dias. A letra B, o quádruplo. O que é o quádruplo? É quando você multiplica por 4, né? Então, se você usa 4 vezes esse número de máquinas, né, que já fazia certa quantidade em 28 dias, se você dobra esse valor, você multiplica por 2. Se você quadruplica, você multiplica por 4. Né? Então, esse valor 5 multiplicado por 4, 5 por 4 vai dar igual a 20, né? Então veja que se eu uso isso aqui 4 vezes esse número, esse valor vai ser dividido em 4 partes, ou seja, vai ser a quarta parte. E a quarta parte de 28 é igual a 7, né? Então dessa maneira nós respondemos aqui a letra B, né, que são exatamente 7 dias. Então vem aqui as grandezas, né, o número, né, a quantidade de iogurteiras e o tempo são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então a nossa resposta está aqui, são inversamente proporcionais, mas vamos analisar por quê. Olha, essa grandeza, número de iogurteiras, ela no início, lembra que 5 delas produzem 28 dias. Então foi dobrado, ou seja, foi multiplicado por 2, porque eu salvo 2 vezes 5, 10, e esse valor foi
dividido, né, esse 28 ele foi dividido por 2. Então, se eu tenho uma grandeza multiplicada por 2 e a outra é dividido por 2, é o inverso da outra, e aqui no outro caso, 5 multiplicado por 4 foi igual a 20, e aqui 28 dividido por 4 igual a 7. Né? Então, a gente vê que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando eu duplico uma, a outra cai pela metade. Quando eu triplico uma, a outra cai para sua terça parte. Então, são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos aqui mais um quesito, agora falando dessas atividades que estão aqui na sequência, né, o quesito 22. Vamos analisar aqui o quesito 22 e para nós entendermos aqui como está. Eu já estive fazendo aqui algumas, eu vou separar aqui para limpar mais aqui, para a gente explicar isso aqui para vocês, que é um assunto simples, mas vai requerer de cada um muita atenção, né? E não esquecer de fazer as atividades, de refazer as atividades, porque é o assunto que a gente vai estar fixando ele melhor, fazendo as atividades. Então vejam aqui o quesito 22, o que se fala. Para preencher um tanque, né? Para preencher um tanque são usadas 3 torneiras iguais, né? Isso aqui é importante observar essas palavras, né? São usadas 3 torneiras iguais para encher esse tanque, né? 3 torneiras iguais. Com apenas uma torneira aberta, enche-se o tanque em 8 horas. Então veja aqui que nós temos 2 grandezas. O que são as grandezas? É o número de torneiras, né? Deixa eu diminuir mais aqui um pouco para a gente visualizar melhor. Então eu tenho 2 grandezas aqui. Eu tenho o número de... Deixa eu trazer isso para cá. Então veja aqui, nós temos o número de torneiras e temos também o tempo. E esse tempo está em horas. Então, as nossas grandezas, é importante que vocês observem logo de início as grandezas, né? O que são as grandezas aqui para nós? Nós temos que entender para que a gente forme na nossa cabeça aqui a maneira de nós encontrarmos essa solução. Então, nós temos aqui 2 grandezas. Quais são as grandezas? O número de torneiras, e a outra grandeza é o tempo. E esse tempo, ele está aqui em horas, né? Então, vamos analisar o que se diz. Tem um tanque, né? Pode ser uma piscina, por exemplo. Vamos ilustrar aqui. Tem esse tanque que, para encher, eles são usados 3 torneiras iguais. Então, com apenas uma torneira aberta, enche-se em 8 horas. Então, nós já temos aqui uma informação, né, de que você tiver uma torneira somente aberta, ele passa 8 horas para encher esse tanque. 8 horas. E aqui na letra A, qual é a informação que está dizendo? Em quantas horas 2 torneiras abertas encheriam esse tanque? Então veja que a outra informação que eu vou colocar aqui é que se eu tiver 2 torneiras, o que vai acontecer com o meu tempo? Que eu quero descobrir. Eu vou usar esse tempo que eu quero descobrir, eu vou usar aqui a incógnita x. Vamos chamar aqui de incógnita x, né? Então vamos analisar agora. Se uma torneira vai encher esse tanque em 8 horas, 2 torneiras, né, uma torneira igual à outra inicialmente, as 2 torneiras iguais, vai fazer com que esse tempo caia pela metade. Né? Vocês concordam? Se uma torneira faz em 8 horas, 2 torneiras iguais vão fazer na metade desse tempo. Então veja que essa grandeza ela foi multiplicada por 2 e a outra grandeza ela está sendo dividida por 2. Mas imagine aqui que você não conseguiu ver de início que o tempo foi reduzido pela metade. Então,
Nesse caso aqui, a gente identifica que esses valores são de valores inversos, né? São grandezas inversamente proporcionais, porque se eu dobro o número de torneiras, o tempo vai cair pela metade. Então, para encontrar esse valor desconhecido, eu tenho que lembrar que quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, o produto desses valores correspondentes, eles são iguais. O que são os valores correspondentes? Então, eu tenho aqui, o primeiro elemento aqui é o 1. O primeiro elemento aqui da outra grandeza é o 8. Então, esse produto, 1 vezes o 8, vai ser igual a esse produto do segundo elemento aqui que está na grandeza torneiras, com o segundo elemento que eu quero descobrir na grandeza tempo. O produto entre eles. Então, vai ficar 2 vezes o x. Então, quando eu fizer esse produto, 1 multiplicado por 8 é igual a 8. Isso vai ser igual. 2 multiplicado por x é igual a 2x. Então, aqui eu tenho uma equação, que nós chamamos de equação do primeiro grau. E para encontrar esse valor do x, eu divido esse primeiro lado aqui da equação por 2, como também divido o outro lado por 2. Quando eu fizer isso, eu tenho esse 8 dividido por 2 dá igual a 4, e 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, eu só tenho aqui 1x, né? Então, o que eu vou entender aqui? Que esse valor de x representa para mim exatamente o tempo. Se uma torneira faz em 8 horas, 2 torneiras iguais vai fazer em 4 horas, que seria aqui para nós a nossa primeira resposta, né? Em 4 horas. Aqui nós estamos comentando o item A. Vamos comentar também agora o item B. O que diz aqui o item B? Em quantos minutos, né, as 3 torneiras abertas encheriam esse tanque? Então, vamos analisar aqui. Nós vamos ter também as mesmas grandezas, né, que é o número de torneiras, e o tempo, só que o tempo agora não está mais em hora, o tempo aqui está em minuto. O tempo está em minuto. Então, vamos analisar o que nós fizemos inicialmente, de que uma torneira, ele leva 8 horas. Se você transformar 8 horas em minutos, né, você tem, C vezes 8, 48, você tem 480 minutos, que representariam ali a quantidade de 8 horas, né? C vezes 8, 48, então seriam 48 minutos. Então, eu estou transformando para minuto porque aqui está perguntando em quantos minutos as 3 torneiras abertas encheriam o tanque. Então, eu lembrar aqui, uma torneira faria em 480 minutos e as 3 torneiras vai fazer em quantos minutos? Então, veja o que vai acontecer. Se uma torneira faz em 480 minutos, 3 torneiras iguais, abertas, vai fazer na terça parte desse tempo, né? Então, vejam que essa grandeza está sendo multiplicada por 3 e a outra será dividida por 3, ou seja, multiplicado pelo inverso, né? Pelo seu inverso, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que lembrar que o produto de 1 vezes 480 vai ser igual ao produto de 3 vezes o x, que é exatamente o outro valor da grandeza tempo que eu quero descobrir. Então, esse 1 vezes 480 dá 480. Esse 3 multiplicado por x, eu represento 3x. E agora, para descobrir esse valor do x, a gente divide o primeiro membro dessa equação. Convenientemente, vamos dividir por 3. E esse outro valor, 3x, eu também vou dividir por 3. A gente poderia dividir por qualquer número, mas de forma conveniente, quando eu dividir esse 3 por 3, eu só vou ficar aqui só com x. E esse valor, 480 dividido por 3, você vai ficar aqui 1, aqui também fica 1, 18, aqui vem 6, aqui nada, baixando outro 0,
você tem que esse outro valor corresponde a 160. E para nós quer dizer o quê? Que esse valor aqui, que eu chamei de Y, eu vou até diferenciar ele, chamando ele aqui de X. Vamos chamar ele de X, para que não haja confusão. Vamos chamar ele de Y, né? De Y, porque aqui eu já teria um outro valor, né? Então vamos chamar aqui de Y. Não vai mudar nada, só não ser a incógnita, né? Então, esse tempo aqui para nós, das 3 torneiras junto, vai ser de 180 minutos. E a letra C, né, a alternativa C, quantas torneiras iguais a essas seriam necessárias para encher o tanque em 1 hora, né? Então, vamos analisar aqui novamente, que você vai ter as grandezas, elas vão continuar, né? Aqui a grandeza torneira e a grandeza tanque também está, a grandeza hora também está, a grandeza tempo também está em hora. Então, aqui nós teríamos o número, né? Eu vou repetir novamente aqui, número de torneiras, para que vocês possam entender melhor, e a grandeza tempo, que aqui vai estar em horas também. Então, a pergunta que se faz aqui é: quantas torneiras iguais a essas seriam necessárias para encher o tanque em 1 hora? Então, lembrando aqui no início, que uma torneira enche o tanque em 8 horas. A pergunta quantas torneiras, né, vai ser preciso para encher o tanque em 1 hora? Então, se nós analisarmos aqui, se uma torneira enche o tanque em 8 horas, e se eu fizer aqui o tempo para reduzir para 1 hora, eu vou ter que multiplicar esse número de torneira por 8, né? Já que uma torneira faz 8 horas e eu quero encher o tanque só em 1 hora, eu vou precisar de 8 vezes desse número de torneiras. E eu estou vendo aqui também, né, que aqui essa grandeza ela está sendo dividida por 8, e eu vejo lá que a outra será multiplicada por 8. Então são grandezas inversas. E a gente vai ter que lembrar que nas grandezas inversas, esse produto de 1 multiplicado por 8, ou seja, o primeiro valor dessa grandeza multiplicado pelo primeiro valor da outra grandeza, ele vai ser igual ao segundo valor da primeira grandeza multiplicado pelo segundo valor da segunda grandeza. Então aqui ficaria x vezes 1. 1 multiplicado por 8 é igual a 8, e x multiplicado por 1 é igual a x. Que eu vou trocar aqui também, para não ficar... Eu vou chamar aqui de outra incógnita, vou chamar aqui de z. Vamos usar aqui z para ficarmos aqui com x, y e z, né, que são as incógnitas mais usadas. Tá certo? Então, a gente vai responder aqui que seriam necessário 8 torneiras iguais para fazer esse mesmo serviço de encher esse tanque. Tá certo? Então, eu vou parar aqui o vídeo para não ficar tão extenso e na sequência trazer mais atividades respondidas.